Olá, que a bênção de Deus e que a paz do Senhor Jesus ela esteja na sua vida. Nós estamos dando prosseguimento a estes Minutos com Deus. É um programa que Deus colocou no nosso coração para levar até você, levar a palavra de Deus. Através das orações, eu acredito que você certamente será alcançado por Deus, abençoado pelo Senhor. Porque afinal, só Deus tem poder para abençoar a nossa vida. E eu acredito que você assim terá um dia abençoado. O seu trabalho será uma bênção. Você terá a paz de Deus na sua vida. Então, por isso, de segunda a sexta-feira, não perca, todos os dias, neste horário, nós estaremos orando a Deus, pedindo ao Senhor paz, proteção e misericórdia. E eu creio que a misericórdia de Deus, ela alcançará a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Portanto, se você ainda não é inscrito no canal, quero pedir a você, inscreva-se e ative as notificações para que você acompanhe conosco, como eu mencionei, de segunda a sexta-feira, os Minutos com Deus. Aproveite e deixe o seu nome para a oração. Quero orar por você, quero orar pelo seu familiar, quero orar por uma pessoa que está precisando de oração. De repente pode ser você. Então envie o seu nome para juntos orarmos. E aproveite e compartilhe esse link com o seu amigo, com o seu colega. Poste aí no status do seu WhatsApp, no story do seu Instagram, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder de Deus através da misericórdia do Senhor. Afinal, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Porque a misericórdia de Deus se renovam a cada manhã. E eu creio que esta misericórdia, esta bênção, irá alcançar a vida de todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aproveite, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 35. Nós vamos meditar nesta palavra e eu acredito que Deus vai falar ao seu coração, vai abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Então, envie o seu nome, se prepare, porque daqui a pouquinho nós vamos orar e pedir a Deus a bênção dele para nós. 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 20, diz assim: Depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros dizendo: Que tenho eu contigo, ó rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Nós já lemos o versículo 22. Você veja que o rei Josias, ele era um homem temente a Deus. Josias, ele restaurou o templo de Jerusalém. Josias, ele restaurou o altar, ele restabeleceu o culto. Quando os seus sacerdotes viram o templo, encontraram, melhor dizendo, o livro da lei de Moisés no templo, Josias logo tratou de lê-lo e mandar o que os sacerdotes lessem para o povo e os instruísse no caminho do Senhor. Josias, ele fez tanto restaurações religiosas quanto estruturais em Jerusalém naquela ocasião. Josias, ele era um homem, como eu disse, temente a Deus e servo do Senhor. Começou a reinar muito jovem, com 8 anos de idade, porém sempre andou no caminho do Senhor. E quando ele já era um homem feito, adulto, como eu disse, ele já havia feito todas estas restaurações em Jerusalém na ocasião, eles voltaram a celebrar a Páscoa como outrora, como Moisés havia ordenado, ensinado, e diz a Bíblia que jamais havia tido uma Páscoa semelhante àquela na época dos reis. Então, você veja o que Josias ele conseguiu fazer por intermédio do Senhor em Jerusalém. Só que você sabe que todos nós somos seres humanos e somos sujeitos a erros e falhas. E nesta época aqui, havia um grande conflito no Oriente Próximo. Um conflito que envolvia a Síria, o Egito e a Babilônia. E naquela época, tanto a Assíria, que já tinha deixado de ser um grande império,
né, e quanto o Egito, eles se uniram para tentar guerrear e para tentar impedir a expansão do exército e do império, melhor dizendo, da Babilônia. E foi quando o faraó Neco resolveu ir a Carquemes, onde era, naquela ocasião, a atual província, capital, podemos dizer assim, da Assíria, para guerrear, para lutar contra a Babilônia. E Josias, temeroso, com medo que esta situação se voltasse para ele, ele resolveu intervir naquele momento. E ele tentou guerrear contra o faraó Neco, que deu um conselho a ele o seguinte, deixa eu ler o versículo 21 novamente. Então Neco lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu contigo, ó rei de Judá? Não vou contra ti hoje. A guerra não é contra você, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que se apresse, correto? A cuidar-me de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Então você veja que o faraó Neco deixou bem claro que a guerra, que o problema, que o conflito não era contra Josias, mas sim contra a Babilônia, lá em Carquemes. E o faraó ainda contou para ele: não se oponha a mim, porque Deus está comigo nesse momento. E qual foi o erro de Josias? Versículo 22 diz o seguinte: porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvido às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megiddo. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque eu estou gravemente ferido. Então você veja que a situação de Josias foi crítica, foi difícil, foi temerosa, foi uma situação que ele viveu que poderia ter sido evitada. Mesmo Josias tendo sido um homem de Deus, temente ao Senhor, que fez todas estas reformas, quais eu mencionei no início, ele foi um pouco arrogante nessa ocasião, porque ele não pediu orientação a Deus. O faraó Neco mandou mensageiros dizendo a ele: a guerra não é contra você, a luta não é contra você. Eu estou indo porque Deus me orientou a ir a Carquemes e a batalhar contra o meu inimigo. Você não tem nada a ver com isso. E o faraó ainda disse: se você se opores, você estará se opondo a Deus, e certamente você será destruído. Então Josias não deu ouvido, se disfarçou e foi tentar pelejar contra o faraó Neco. Ele recebeu várias flechadas, foi levado de volta para Jerusalém, aonde ele veio a falecer. Aonde está a arrogância nessa questão? No sentido dele não orar a Deus, ele não pediu direção ao Senhor, ele não pediu em nenhum momento uma orientação do Senhor. Ele agiu com medo, ele estava com medo, ele estava angustiado, ele deixou que o medo e a angústia dominasse a ação dele naquele momento. Eu quero falar para você o seguinte: não deixe o medo te guiar, não deixe a angústia te dominar, não deixe as situações adversas do dia a dia te prejudicar. Josias, ele deixou que o medo, que a angústia o dominasse e fizesse com que, e isso o fez com que ele tomasse atitudes precipitadas. E essas atitudes precipitadas o levou ao naufrágio, na verdade, o levou à morte. Então quer dizer o seguinte: se você está vivendo situações difíceis, que você está com medo, que você não sabe o que fazer, que você se encontra angustiado, pense, lembre-se, ore ao Senhor, peça direção ao Senhor. Veja que no caso de Josias, não era porque ele era um homem de Deus, que ele era temente ao Senhor, que ele fez tudo aquilo, que aquela questão religiosa o salvou. A religiosidade, a história dele é uma prova disso, a religiosidade não nos salva. O que nos salva é Deus.
O que nos salva é uma comunhão com Deus. O que nos salva é uma vida com Deus. O que nos salva é ter a Deus. E quando você tem ao Senhor, e quando você anda com o Senhor, e quando você está com o Senhor, certamente Ele traz paz para a sua vida. Ele te fortalece, Ele te ajuda e Ele te abençoa. Nós não podemos seguir o exemplo de Josias, que não quis dar ouvido à voz de Deus, porque estava vindo de uma pessoa que supostamente era, na visão dele, era o seu inimigo, e na verdade ele disse, não sou seu inimigo. Então quer dizer, nós não podemos ter esta petulância, essa arrogância que teve Josias. Nós precisamos ter a humildade e a simplicidade de estar apto a ouvir a voz do Senhor. Quando nós paramos para ouvir a voz do Senhor, nós recebemos a direção do Senhor, a bênção do Senhor, a paz do Senhor. E Jesus disse, deixo-vos a minha paz eu vos dou e não a dou como dá o mundo. Então, quando você coloca a sua vida diante do Senhor, você recebe a paz de Deus. Vamos agir diferente. Peça orientação ao Senhor. Se você está sem direção, peça a direção ao Senhor. Se você está com medo, peça, Senhor, tire esse medo. Peça ao Senhor a capacidade para você vencer. A Bíblia fala a respeito de Josafá, que os inimigos estavam vindo contra ele. E nessa história de Josafá, os inimigos estavam indo contra ele exatamente. E o que ele fez sem saber o que fazer? Ele disse, Senhor, nós não temos força para vencer essa grande multidão, porém, nossos olhos estão postos em Ti. Não sabemos o que fazer, mas a nossa confiança está no Senhor. Mantenha a sua confiança no Senhor. Foi o que Josafá fez. Ele orou, pediu direção, pediu orientação e foi abençoado. Peça orientação a Deus, peça direção ao Senhor. E você certamente será abençoado em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir a Deus a misericórdia, a bênção e a paz em nome de Jesus? Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida desta pessoa que ora comigo nesse instante. Envia anjos até ela, traga bênção na família, abençoa estas pessoas que enviam os nomes, que pedem oração, que precisam de libertação. Meu Deus, coloca as tuas mãos na casa, na vida e na família, operando livramento, trazendo transformações, fazendo aquilo que ninguém pode fazer. Meu Deus, tira de nós toda arrogância, tira de nós toda prepotência, tira de nós tudo aquilo que não te agrada. Nos orienta, Senhor, nos capacita para servir ao Senhor, para andar nos teus caminhos e fazer a tua vontade. Pois assim, eu entrego todos nas mãos do Senhor e te agradeço pelas bênçãos, pelo milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. A sua vida ela está abençoada em nome de Jesus. Creia em Cristo, creia no Senhor e Ele já te abençoou. Que Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. Lembrando que segunda-feira temos nosso encontro marcado aqui nesse mesmo horário, tá ok? Compartilhe esse link com um amigo, com um colega, envie para os contatos do WhatsApp. E você sabe, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.